ele começou a ver a sombra dele lá embaixo e viu, ó, minha sombra, né? No meu entendimento isso, né? Ele viu, a minha sombra é mais alta, é mais bonita, é mais formosa. Ele começou a ter essa visão da sombra dele, porque o centro do livro era a sombra dele, aqui nessa terra, que não era essa terra, que era o Éden, que era a terra espiritual, né? Ele começou a olhar e a ver, e a se vangloriar com essa visão que ele tinha da sombra dele aqui, né? Nesse jardim de Deus, né? A palavra vem de falando jardim de Deus, não o jardim lá, né, no Éden, não, o jardim de Deus, que era todo o Éden, era o jardim de Deus, que tinham árvores, né? E, continuando o versículo aqui, no 5 está escrito assim: por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas nas suas raízes. Tá falando que o cedro, com as suas raízes que aprofundava no abismo, que não era bruto, não era feio, o abismo não era escuridão, porque não existia aí, até então, não existia escuridão, não existia trevas, né? Ele, com as suas raízes que eram bem profundas, quer dizer que ele tinha uma potência nele a mais, tinha um poder nele a mais, tinha uma autoridade nele a mais, que ele podia aprofundar. Ele crescia tanto na altura quanto na profundidade, né? Os ramos dele cresciam e as raízes deles iam bem em profundidades. Quer dizer, a raiz, o que vem da raiz? Quando a gente fala de raiz, né? As nossas raízes, fala do nosso passado, né? De onde somos firmados nós, né? De onde nós somos firmados, quais são as nossas raízes. Então, as raízes de Lucifer, né? Na sombra de Lucifer, no Éden, né? No jardim de Deus, as raízes deles eram bem profundas, bem arraizadas, né? Que nutriva das águas do que viam do trono de Deus, das águas que passavam no abismo, né? Que o abismo ali era o rio onde tinha as águas, onde vinha as águas do trono do Eterno, né? E por isso elevou suas estaturas, lemos aqui, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. E à sua sombra habitavam todos os grandes povos, né? Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Quer dizer, as suas raízes estavam junto ao poder do Eterno, né? E mais avante fala assim: portanto assim, no versículo 10, portanto assim diz o Senhor Deus, como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se ufanava da sua altura. Aí quer dizer, ele começou a se gloriar, a minha altura. Aí ele viu que ele tinha uma autoridade a mais ali no céu. Por que que ele percebeu? Ele percebeu com a visão. Quer dizer, ele olhou e viu. Ele olhou para baixo, para o Éden, e viu através da árvore que era a sombra dele, que ele tinha tinha uma autoridade a mais ali no céu. Ele era mais robusto, ele era diferente de outras árvores. Aí, no ele ver, ele começou do coração dele a ter esse desidério, esse desejo, né, de a vangloriar-se, né? Mais pra frente tem. Aí, mas no versículo 13 tem. No versículo 14 fala: para que nenhuma de todas as árvores junto às águas se exaltasse na sua estatura, nem
Levante a sua copa no meio dos ramos espessosos, nem se levantem na sua altura os seus poderosos. Sim, todos que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos do homem, juntamente com os que descem a cova. Vamos voltar mais em cima, vamos ler. Qual versículo? Portanto, assim diz o Senhor, como se levantou a sua estatura, ok? Versículo 11, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Agora nós podemos voltar no versículo 28, que fala próprio da caída de Lucifer, né? Aí fala assim no versículo 2, Ezequiel 28. Assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeia dos deuses me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se for o coração de um Deus. Aqui é o Senhor falando com Lucifer, né? Você não é um Deus, você é homem, porque como eu falei no início, o homem, o Eterno, o Altíssimo chamou a existência um homem, e esse homem deu origem, esse homem que é o Senhor, deu origem a tudo, né? Chamou a existência a Lucifer, chamou a existência a outro anjo, criou tudo. Criou os céus, criou o Éden, céus e terra, terra espiritual, que é o Éden, né? Que depois vem chamada de terra. E aqui fala, né, que eu sou um Deus, aí ele fala, eu sou um Deus na cadeia, ele fala, né, o Lucifer fala, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, o Senhor falando a Lucifer, e disseste, eu sou um Deus, como ele falou, eu sou um Deus, aí Deus fala, na cadeia dos deuses me assento, que entre os deuses ali do céu, né? Entre os deuses eu me assento, o Senhor se assentava, né? No meio dos mares, todavia tu és homem. Aí tá falando, Lucifer, todavia você é homem, você não é Deus. Se tiver que ter um Deus aqui, eu é que sou Deus, né? E não Deus, tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus. Quer dizer, você, Lucifer, considera você como um Deus, mas você não é um Deus, você é um homem. Eu, nesse caso, seria eu um Deus. O versículo 3, com efeito, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riquezas e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio aumentaste as tuas riquezas e por causa das tuas riquezas eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o teu coração como se fora o coração de um Deus, por isso, eis que eu te trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra as formosuras da sua sabedoria e macharão o teu resplendor. E aí nós sabemos da história, né? Nós sabemos dos acontecimentos através da palavra de Deus, e ele foi jogado do céu, né? No versículo 12 fala assim, assim diz o Senhor, a parte B, tu eras o selo da perfeição. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda.
estivesse sobre o monte santo de Deus, andasses no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Então, aqui está falando, né, da queda de Lucifer do mundo espiritual, do céu, ao mundo terreno, ao Éden. Não é que era terra, era um Éden. Aí o Eterno do mundo espiritual jogou ele, né? Jogou ele para baixo e ele caiu. Ultrapassou o Éden, tinha o mundo espiritual e tinha o Éden. Do mundo espiritual ele caiu, ultrapassou o Éden e foi para o abismo. Aí o abismo, um versículo mais abaixo fala que Deus velou o abismo, Deus cobriu o abismo com um velo. Então, no Éden, abaixo do Éden, ficou sendo o abismo, ficou sendo escuro, né? A escuridão que nós vimos ali no princípio, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que fala que as tênebras cobria a face do abismo, porque o abismo primordialmente não era escuro, era onde tinha um rio de águas que faziam as árvores crescerem, que davam vida a tudo, né? E depois da queda do Lucifer, com a queda de Lucifer, ele atravessou, ele caiu no abismo, atravessou o abismo, ó, caiu no Éden, atravessou o Éden e foi para o abismo. É aí que Deus velou o abismo e ficou a escuridão no Éden, né? O Éden passou a ser essa terra sem forma e vazia. E dali que começa a nova restauração da terra, quando o Senhor decidiu de não destruir, de não deixar como era, e falou, se seja luz, né? Porque a trevas não foi criada por Deus. E de um certo ponto, sim, né? Mas a origem das trevas foi criada pelo Satanás, por Lucifer, com a queda dele, né? Que criou as trevas. E dali nós começamos o mundo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas que cobriam a face do abismo. Fica para vocês esse vídeo e mais para frente vou continuar com outros vídeos. Que o Senhor vos abençoe.